Olá, eu sou a Lohane e eu vou falar um pouco sobre as mulheres na física nuclear. Durante todo o aprendizado sobre física moderna e praticamente todo o curso de física, falamos muito sobre as trajetórias de cientistas homens, mas existe uma contribuição imensa das mulheres na ciência, e aqui falaremos um pouco das mulheres que fizeram parte da física nuclear. A primeira delas é Williamina Fleming. Mina, como era chamada, foi uma cientista escocesa que sempre teve grande interesse nos estudos e, por conta de seu contexto da época, mudou-se para Boston, dos Estados Unidos. Após uma dura jornada, ela foi convidada para realizar trabalhos administrativos no Observatório de Harvard. Na época, o trabalho dos astrônomos dependia de cálculos que eram feitos à mão. A equipe do observatório trabalhava em um projeto onde analisavam milhares de chapas fotográficas de vidro com imagens de corpos celestes. Muito rápido, Mina se destacou e ficou à frente do projeto, junto com Edward Pickering. Juntos, eles contrataram um grupo de mulheres que ficaram conhecidas como as calculadoras de Harvard. Mina, além de analisar os dados estelares, coordenava as atividades administrativas do observatório e organizava todas as publicações científicas do grupo. As chapas de vidro que Mina analisava eram obtidas através de um prisma que capturava o espectro. É um detalhe que uma pessoa ou um telescópio não são capazes de capturar. Em uma dessas chapas de vidro que Mina analisava, continha um cinturão de Órion, e nessa chapa ela descobriu uma nebulosa, a qual nomeou de cabeça de cavalo, por conta de seu formato. Mina teve uma vasta contribuição no campo da astronomia. Além de descobrir mais de 300 estrelas e classificar mais de 25 mil espectros de mais de 10 mil estrelas, ela criou o catálogo Draper de espectro estelar, onde estavam feitas as análises pelas mulheres que calculavam. Isso deu origem a um método de classificação de estrelas baseado no espectro, chamado de sistema Pickering-Fleming. Mas existia um questionamento. Por que as linhas de absorção de estrelas de categorias diferentes variam tanto? Qual a proporção entre os elementos químicos em uma estrela? Em seguida, trazemos Cecilia Payne, uma astrônoma inglesa que mudou-se para os Estados Unidos para fazer uma tese de doutorado no Observatório de Harvard. Ela foi a primeira mulher a conseguir um PhD por lá. Ela mostrou que a grande variação nas linhas espectrais era devido a diferentes quantidades de ionização de diferentes temperaturas, não a diferentes quantidades de elemento. Ela descobriu que o silício, carbono e outros metais comuns vistos nos espectros do Sol estavam presentes mais ou menos nas mesmas quantidades na Terra, como se acreditava na época. No entanto, ela descobriu que o hélio e particularmente o hidrogênio eram muito mais abundantes. A conclusão mais surpreendente de seu trabalho é que os principais constituintes de uma estrela são átomos de hidrogênio e hélio, sendo estes até 1 milhão de vezes mais abundantes que os demais elementos. E ela fez isso utilizando os conceitos do modelo atômico de Bohr. A próxima cientista que trazemos é Marie Curie. Marie era polonesa, foi uma física química e primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Quando criança, ela já tinha aulas de física e matemática, além de saber manipular itens de laboratório. Em 1891, ela deixou a Polônia e foi para a França estudar na Universidade de Paris. Marie estudou sobre raios do urânio. Usando um eletrômetro, descobriu que os raios do urânio faziam com que o ar em volta de uma amostra conduzisse a eletricidade. A partir disso, ela percebeu que a atividade dos compostos de urânio dependiam da quantidade do elemento. Com
Com isso, ela levantou uma hipótese de que a radiação não era um resultado da interação entre moléculas, mas sim era proveniente do próprio átomo. Com o eletrômetro, foi possível perceber a atividade de 2 minerais mais intensas que a do urânio, concluindo assim que estes minerais deveriam conter alguma substância mais radioativa que o próprio urânio. Junto de seu marido, Marie publicou 32 artigos científicos, entre eles o que anunciava sobre células doentes expostas ao rádio, que eram destruídas mais rapidamente do que as saudáveis. Eles descobriram a existência dos elementos tório e rádio, além de cunharem a palavra radioatividade. Com a morte de seu marido em 1906, Marie foi convidada pelo Departamento de Física da Universidade de Paris, onde o seu marido lecionava, para dar aulas no lugar dele, sendo a primeira mulher a tornar-se professora nessa universidade. No ano de 1910, Marie conseguiu isolar o rádio e definir um padrão para as emissões radioativas. Em 1911, Marie participou de sua primeira conferência de Solvay, onde reuniram os maiores nomes da ciência. Ela foi a única mulher convidada a participar durante vários anos. Em 1914, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi como voluntária para ajudar os soldados através da radiografia, criando uma base móvel e treinando pessoas para que pudessem fazer todo o procedimento. Com isso, ela e a equipe ajudaram mais de 1 milhão de soldados. A cientista foi extremamente reconhecida internacionalmente. Ganhou um segundo prêmio Nobel de Química com a descoberta dos elementos e o isolamento do rádio, o qual tinha radioatividade tão grande que foi impossível de ser ignorada. Ela contradiz o princípio de conservação de energia da física, portanto, obrigou a mesma a revisar seus fundamentos. Essa descoberta forneceu a pessoas como Rutherford fontes para estudar a estrutura atômica e o resultado de sua pesquisa foi a postulação do átomo nucleado. E na medicina, a radioatividade veio como uma proposta de cura para o câncer. Em seguida, trazemos duas cientistas que tiveram enormes contribuições com a descoberta da fissão nuclear. A primeira delas é Ida Noddack. Ela foi a primeira mulher a estudar química na Universidade Técnica de Berlim. Obteve bacharelado e doutorado nesta universidade e também conseguiu ocupar, de maneira inédita, uma posição na indústria química. Em seus estudos, ela contestou as evidências químicas de Enrico Fermi a respeito dos experimentos de bombardeamento de nêutrons e, com isso, criou um artigo onde retirou os elementos urânicos que faziam parte das evidências de Fermi e considerou a possibilidade de um núcleo atômico de se partir em diversas camadas. Ao contestar Fermi, Ida acabou sendo uma das precursoras da fissão nuclear. Contudo, como a sua teoria não possuía uma evidência experimental, a comunidade científica descartou seu artigo como algo de impossível relevância. Contudo, Irene Joliot Curie e Pavle Savet também fizeram experimentos semelhantes a Fermi e postularam o que chamaram de dificuldades de interpretação. Posteriormente, Otto Hahn e Fritz Strassmann mostraram evidências químicas de que o que antes se presumia que eram elementos transurânicos eram, na verdade, isótopos de bário. Hahn ficou tão animado com as evidências que enviou uma carta à sua colega exilada, Lise Meitner, explicando o processo de quebrar os núcleos de urânio em elementos mais leves. Com isso, através de Lise e seu sobrinho Otto Frisch, foi construído o primeiro modelo teórico e a prova matemática do que Frisch acabou chamando de fissão nuclear, utilizando-se das hipóteses postuladas por Fritz Kaika e Niels Bohr.
Otto verificou experimentalmente a reação de fissão por meio de uma câmara de nuvem, confirmando a liberação de energia, ou seja, as ideias iniciais de Ida estavam corretas. Ainda foi indicada 3 vezes para o Nobel de Química. A próxima cientista que trazemos é Lise Meitner. Durante seu período de graduação, ela teve aulas com Boltzmann na Universidade de Viena. Em 1907, foi para Berlim estudar com Max Planck e Otto Hahn, depois de ter finalizado seu doutorado. Por conta do contexto da época, viu-se obrigada a mudar para a Suécia, onde trabalhou no Instituto Manne Siegbahn. Lise, com seus estudos, conseguiu comprovar que a divisão de um átomo de urânio causa a liberação de energia e nêutrons, e isso causa fissão em mais átomos, que liberam mais nêutrons, dando origem ao processo que chamamos de reação em cadeia. Lise percebeu a potência destrutiva dessa reação, e logo esses resultados foram confirmados ao redor do mundo. Isso fez com que cientistas se unissem para convencer Albert Einstein a escrever uma carta ao presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt, para alertá-lo sobre os perigos do Projeto Manhattan. A pesquisa de Meitner teve como resultado o efeito Meitner-Hupfeld, o qual fez parte de uma das bases para a evolução do modelo padrão. Lise participou da Conferência de Solvay pela primeira vez no ano de 1933. Em seguida, trazemos Maria Agapart Mayer. Maria nasceu na Alemanha e tornou-se cientista nos Estados Unidos, onde, em conjunto com outros 2 físicos, recebeu o Prêmio Nobel da Física no ano de 1963, propondo um novo modelo do envoltório do núcleo atômico. Após Marie Curie, Maria foi a segunda mulher a receber o Prêmio Nobel. Em sua tese de doutorado, Maria direcionava esforços para compreender a teoria da absorção de 2 fótons por átomos. Mas na época, validar essa teoria não foi possível. Posteriormente, sim, devido ao desenvolvimento do laser, que atualmente possui como unidade para medir a absorção fotônica o GM, Gapart-Mayer. Em 1957, ela mudou-se para a Universidade de Colômbia e se inseriu no Projeto Manhattan, atuando com o processo de separação de isótopos, e, em conjunto com Edward Teller, desenvolveu a bomba de Teller. Após a guerra, foi para a Universidade de Chicago e se tornou professora voluntária de física e, paralelamente, era física sênior no Laboratório Nacional de Argonne. Maria recebeu um convite para se tornar professora na Universidade de Física da Califórnia, em San Diego, em 1960, mesmo tendo sofrido um derrame assim que chegou na região. Ela prosseguiu com seu trabalho como docente e pesquisadora. Em 1965, foi eleita Fellow da Academia de Artes e Ciências dos Estados Unidos. Isso quer dizer que ela foi eleita membro de um grupo de professores de alto nível de uma universidade. Agora traremos 2 cientistas também da área da física nuclear que tiveram grandes contribuições para suas comunidades e tiveram umas realidades mais próximas das nossas. A primeira delas é Samara Musa. Samara nasceu em 1917 na província de Garbia, no Egito. Órfã de mãe, mudou-se com o pai para o Cairo. Ela estudou educação básica em uma das escolas mais antigas do Cairo. Posteriormente, fez o ensino médio em uma escola que tinha como diretora uma famosa ativista política e feminista, Nabawit Moussa. Após concluir o ensino médio, Samara ingressou-se na Faculdade de Ciências da Universidade do Cairo, obtendo em 1939 o título de bacharel em radiologia e destaque em sua turma pela pesquisa sobre efeitos da radiação do raio-x em diversos materiais. A grande capacidade intelectual de Samara trouxe a admiração do decano da faculdade, Mustafa Mosharraf, que a tornou oradora da instituição. Posteriormente, Samara tornou-se a primeira assistente do professor Mosharraf e foi uma conquista inédita das mulheres, e também a primeira PhD em radiação atômica, além de trabalhar para que o uso da tecnologia nuclear na medicina fosse acessível para todos. E por fim, trazemos Nujama Fraser. Nujama é uma mulher negra americana, bacharel em física pela Carnegie Mellon University e PhD em física pela Michigan State University. Ela fez parte do National Society of Black Engineers
E após ela concluir o PhD, ela atuou no Comitê de Ciências da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos durante 4 anos. Ela prosseguiu a carreira na National Nuclear Society Administration, atuando como física nuclear de 2001 até 2016. Ela também foi uma das fundadoras do Grupo de Recursos para Mulheres do Departamento de Energia, que é destinado a apoiar mulheres profissionalmente e pessoalmente, além de trabalhar para alcançar e inspirar mulheres jovens a ingressarem no STEAM. No National Nuclear Security Administration, Fraser teve várias ocupações. Ela já foi diretora interina da Divisão de Gerenciamento de Programa Internacional, diretora adjunta da Divisão de Computação e Simulação Avançada, até diretora interina do Escritório de Fusão de Confinamento Inercial. Seu trabalho nesses setores foi voltado ao desenvolvimento do conhecimento científico-físico para alta densidade de energia voltado para armas, o que resultou em uma manutenção segura dos estoques de armas nucleares americanas. Atualmente, ela é cientista sênior da Divisão de Ciências de Defesa e lidera atividades científicas voltadas a armas, sem a necessidade de testes nucleares em espaços famosos como Los Alamos, Lawrence Livermore e Sandia National Laboratories. Fraser já atuou como professora visitante na National Defense University e criou a sua própria consultoria, chamada de Diversity Science, com o objetivo de estabelecer conexões entre especialistas em ciências e setores públicos e privados que necessitem de algum tipo de serviço especializado. E é isso, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui.